Olá, meus caros, vamos comentando sobre esse tema que é uma música do baiano que presta, Marcelo Nova. Tem muito baiano que presta, mas eu digo artisticamente falando, para mim é um dos melhores. A música recente da banda Camisa de Vênus, que fala acerca do paradoxo conservador e anarquista. O conservador anárquico, eu quero comentar sobre isso, que até, por incrível que pareça, é do Evangelho. Salomão vai dizer em Eclesiastes: não seja demasiadamente ímpio e nem demasiadamente justo, porque do contrário, se você for demasiadamente justo, demasiadamente ímpio, vais te destruir, irás te destruir. Então, nós temos que ser conservadores e anárquicos ao mesmo tempo. A gente não pode conservar algo que é ruim, temos que ser anárquicos no sentido de destruir, e temos que conservar o que é bom e de não destruir o que é bom. Então, você vê que é aplicável perfeitamente essa expressão de sermos ou devemos ser conservadores anárquicos. Tem muita gente que não entende que é conservador ao extremo e se autodestrói depois de destruir muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. Do mesmo modo, o anarquista, que destrói também a vida de muitas pessoas e a sua. Certa feita, o Raul Seixas, também baiano, fez uma música que era original. Ela foi censurada pela censura que existe no Brasil. Era para ser Cowboy Fora da Lei, e depois eles relançaram ela com a versão original, que lá fala sobre Anarquinópolis. O nome é Anarquinópolis, cidade da anarquia, e que diz assim: aqui todo mundo é feliz porque cuida do seu próprio nariz. Nesse sentido do anárquico, de cuidar do seu próprio nariz, da sua própria pessoa, não sendo egocêntrico ao extremo, ao ponto de não ajudar pessoas necessitadas quando tem condições, é o correto. Inclusive o próprio Raul, segundo o que o Marcelo Nova disse, apesar de ser malucão, ele era uma pessoa muito abnegada, muito desapegada, ao ponto de ele estar lendo um livro e o Marcelo diz assim: eu gosto desse livro. Ele nem acaba de ler o livro todo e dá o livro para o Marcelo. Se alguém estava passando frio, ele dava a roupa dele para acalentar a pessoa que estava passando por friagem ou estava tremendo de frio. Você vê isso até também do Evangelho. A Bíblia não diz que tive fome e deram o que comer, tive sede, deram o que beber, passei frio, na verdade fiquei nu e me vestiram. Pois é. Então, por isso que a salvação do Raul Seixas, só Deus mesmo para julgar perfeitamente, porque às vezes ele tinha mais atitudes altruístas do que muitos santos homens de Deus da sã doutrina. Volto a lembrar, aí que está a questão: anárquico-conservador. Conservadorzão não, dos bons costumes, da família, de Deus, falando certinho, e às vezes na hipocrisia. Mas não é anárquico no sentido de destruir o que é perverso, como a hipocrisia, como ser egocêntrico, não ajudar as pessoas podendo ajudar. Aí os exemplos. Então, meus caros, tudo que você imagina que não é certo, às vezes, ou quase que sempre é certo, de acordo com a palavra de Deus, se você é cristão. Por isso que é bom examinar as Sagradas Escrituras. E o Evangelho, já no Novo Testamento, ele fala sobre equilíbrio, temperança, que é um fruto do Espírito Santo. Isso corrobora com aquilo que está escrito em Eclesiastes, escrito por Salomão, que um dos frutos no Novo Testamento do Espírito Santo é a temperança. Em outras palavras, autocontrole e equilíbrio. E lá está falando, não é para ser nenhum nem outro, em demasia, sempre. Ou seja, em outras palavras, não ser extremista, faccionista, de pertencer a um grupinho, a facção conservadora, a facção anarquista,
a facção esquerdista, direitista, centrista, que isso pode se aplicar também à própria política de Zeus, que não tem nada de Deus ou de Jeová. Analisai se você não está praticando as obras da carne, se você não está sendo extremista, porque o certo mesmo é ser conservador, anárquico, ali ó, bem certinho na balança, um equilíbrio, nem para cima nem para baixo. E assim você estará, com toda certeza, na prática, agradando a Deus, amando ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, acabando inclusive com mitos, idolatrias e só dando glória a quem é merecedor de glória. E com essas palavras, como a própria Bíblia diz, examinai tudo e retenha o bem. Qualquer coisa dita, principalmente até pelos ateus, a gente pode meditar, refletir, com base no Evangelho, para extrairmos lições para a nossa vida cotidiana, para melhorarmos no nosso dia a dia e avançarmos espiritualmente falando. Até mais!